Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a psicoterapia, como ela geralmente funciona, o que é e por que ela faz sentido, por que ela funciona. Eu deixei uma pergunta nos meus stories perguntando se você já conversou com alguém e contando uma dificuldade, contando um problema, você percebeu a solução dele. Você conseguiu perceber a resolução sem mesmo que a pessoa te falasse alguma coisa. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam como que uma conversa, porque basicamente a sessão de psicoterapia se resume em uma conversa, pode ajudar a resolver os meus problemas, a me compreender, ou seja lá o que a pessoa está buscando, né? Tratar uma ansiedade, uma depressão. Como que então essa conversa, essa sessão pode me ajudar? Bem, primeira coisa é, se você falando com um amigo, com um familiar, com um leigo, ele já consegue, de certa forma, no simples fato de te ouvir, te ajudar a perceber alguma coisa, resolver alguma coisa, imagine alguém que estudou para isso, que tem todo um treinamento e que está fazendo uma escuta ativa do que você está falando. Ela não está te ouvindo só para te deixar desabafar e não está te ouvindo para te dar conselhos. Ela está te ouvindo para ouvir até mesmo o que você não fala, para ouvir os sinais que o seu corpo está dando, a sua entonação de voz, para ouvir aquilo que você falou sem perceber que falou, porque muitas vezes o que a gente faz no consultório é o cliente nos apresentar alguma coisa, nos entregar um conteúdo e você olhar para ele e falar, tá, mas e isso que você me falou? Me fala mais sobre isso. Ou então, você percebeu que você falou isso e depois você falou aquilo? Os dois não são divergentes, ou não são a mesma coisa, ou você não falou que não tem isso, mas aqui você falou que tem. Então, assim, são detalhes que o ouvido atento, essa escuta ativa, nos faz capaz de perceber. Nosso ouvido, nosso olhar, ele é treinado para perceber essas pequenas diferenças, esses pequenos detalhes. E é neles que a terapia acaba fazendo a diferença. No falar, porque o falar ele é terapêutico. E eu não sei se vocês já viram, vou tentar colocar aqui, mas aquela imagem onde está o terapeuta e o cliente está deitado no divã, e a cabeça dele está uma bagunça, um emaranhado, como se fosse um novelo de lã, todo bagunçado. E o psicólogo ele vai ouvindo, o terapeuta vai ouvindo e vai transformando isso num carretel, onde está tudo alinhadinho, tudo bonitinho para devolver isso para o cliente. É isso basicamente que a gente faz. A gente vai sim ouvir o que você tem para falar e usando algumas técnicas que a gente aprendeu, que a gente elaborou, que a gente trabalhou durante esse período, tanto de faculdade quanto o período que já tem de experiência em consultório, a gente vai usando essa dinâmica para então poder compreender aquilo que talvez o cliente ainda não compreendeu, mas está nos falando. Que através da fala dele, através da forma como ele se porta, ele nos mostra, ele nos deixa sinais e com esses sinais a gente consegue devolver para ele e perceber o que realmente está acontecendo. Então não é uma simples conversa. Conversar com um amigo não é o mesmo que conversar com um psicólogo. Conversando com um amigo você vai desabafar e no máximo ele vai te aconselhar de acordo com as experiências dele, com o que ele já passou, com o que alguém que ele conhece passou. Um psicólogo vai te ouvir com técnica e vai voltar para você, na sua história de vida, no que você tem a oferecer, no que você já viveu, no que você sonha em viver. E essa é a grande diferença. As técnicas que a gente utiliza, que podem, por mais sutis que sejam, mas é tudo questão realmente pesquisada, é tudo uma questão realmente profissional, não é no achismo. É realmente algo que vem de uma técnica, que vem de uma teoria, onde a gente vai trazendo isso para a prática e consegue ir confirmando tudo que vários teóricos já nos apontaram. Então, não é uma simples conversa, é muito mais do que uma conversa, mesmo que sejam ainda duas pessoas falando sobre um determinado assunto.
Eu espero ter tirado as dúvidas, esclarecido um pouquinho sobre o que é a psicoterapia. E fico aberta se tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, tô por aí.